tá? Ele era um jovem corajoso, porém era um pouco imaturo, amém? Só que no contexto dessa carta ele já é mais velho. Segundo a tradição, essa carta é escrita por volta de 66, 67 depois de Cristo. Como a gente verifica isso? Os estudiosos, eles olham para o capítulo 14, onde ele fala: pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida, por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas de minha partida. Em 68 ele morre. Então eles falam que aqui, quando Pedro escreve essa carta, ele já estava às portas ali da eternidade, amém? E ele vai falar no contexto dessa carta, agora já mais velho, sobre a importância de discernir o verdadeiro. Pedro, este apóstolo que é chamado ao pastoreio dessa igreja, vocês lembram que Jesus fala a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele pergunta pela terceira vez e Jesus responde: Pedro, então apacenta a minha igreja. E é isso que Pedro está fazendo, apacentando a sua igreja. E agora, experiente, ele vai falar sobre as verdades do Evangelho, relembrar as verdades do Evangelho, para que os falsos mestres, os impostores, sejam reconhecidos por eles, amém? Então ele vai falar do verdadeiro para que eles reconheçam o falso. É tipo assim, você já viu um banqueiro? Ele não precisa reconhecer todas as notas falsas que existem, ele não precisa reconhecer todo tipo de falsificação que existe, mas ele precisa conhecer muito bem a nota verdadeira. Conhecendo muito bem a nota verdadeira, quando ele pega na mão uma nota falsa, ele já sente: tem algo errado aqui. E da mesma forma, queridos, nós como igreja somos chamados a falar a verdade, a pregar a verdade, sermos fiéis na verdade, para que quando vocês ouçam qualquer outra coisa que não seja a verdade, isso cheire mal a vocês. Isso seja estranho a vocês, vocês reconheçam: isso aqui não é sã doutrina, isso aqui não é a verdade. Amém? Vamos ao texto? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, ele vai dizer assim: eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Aqui eu quero que você repare nessa apresentação dele, que ele fala escravo e apóstolo. Como escravo, essa palavra aqui, escravo, certo? Ele usa uma palavra grega chamada doulos. Essa palavra, ela está falando de um tipo de escravo, de um tipo de servo que foi comprado pelo seu senhor. É um tipo de escravo que não manda mais na sua própria vida. É um tipo de escravo que depende totalmente do seu senhor para viver. É um tipo de escravo que ele só vai para a direita ou para a esquerda se o seu senhor permitir. É esse servo que ele está usando aqui, dizendo: eu estou a serviço do meu Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu dono, a minha vida não pertence mais a mim mesma. Aquilo que a gente canta aqui: a minha vida não pertence mais a mim mesma porque eu fui encontrado, amém? Ele demonstra essa humildade, irmãos, e isso é um dado extremamente importante, visto que Pedro, segundo o pastor e escritor Tim LaHaye, ele com certeza era um sanguíneo hemorrágico. Quem aqui conhece a teoria dos temperamentos? O pastor Tim LaHaye, ele vai falar que Pedro é com certeza um sanguíneo. E essa humildade demonstrada aqui por Pedro mostra a transformação do seu temperamento, porque todos aqueles que têm esse temperamento, eles têm uma facilidade maior de buscarem os méritos, os holofotes para si, amém? Assim como temos muitas outras coisas extremamente positivas dos sanguíneos, ele está demonstrando aqui uma humildade gigantesca, gente. E você sabe, né? O diabo, ele trabalha para a gente ser um pavão.
Ele trabalha para a gente se achar. E Pedro aqui, ele está falando, olha, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Escravo está demonstrando essa humildade de quem ele é servo. E apóstolo está reafirmando a sua autoridade. Sabe, a gente disse que aqui ele vai advertir os irmãos contra os falsos ensinos, contra esses falsos mestres que estavam disseminando coisas falsas ali. Esses falsos mestres, eles não reconheciam o apostolado dos profetas. Eles acabavam colocando em xeque muitas vezes também a divindade de Jesus. E ele está dizendo aqui, ei, eu sou escravo, servo do Senhor e apóstolo, eu estou aqui representando o meu Senhor. Existe uma discussão bem polêmica a respeito dessa questão apóstolo. Muitos, acho que a grande parte acredita que apóstolos foram aqueles que viram a ressurreição de Jesus, ou seja, os 12 e Paulo. Ou seja, não há mais sucessão apostólica depois dos 12. Os irmãos mais, Richa mesmo fala que apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê? Porque eles acreditam nisso, que acabou a sucessão apostólica. Que aqueles são os apóstolos. Mas a gente sabe que tem muitos homens de Deus hoje que carregam esse título de apóstolo. Isso é uma polêmica ali, sobre essa questão de apostolado. E ele vai continuar, depois de dizer que ele é um escravo, que ele é um apóstolo, ou seja, demonstrando a sua humildade de quem ele é dono, quem é dono da vida dele e de quem ele está representando. Ele vai dizer: escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Ele está falando aqui, ei, a mesma fé que nós, os apóstolos, recebemos, vocês também receberam. Nós o ouvimos, mas vocês que não viram e vocês que não ouviram, receberam a mesma fé preciosa. Ele está falando aqui que essa fé é dada, é concedida por meio de Cristo Jesus, ou seja, não é mérito meu, não é mérito seu. A gente não poderia fazer absolutamente nada para merecer e para conquistar essa fé. Essa fé é mérito de Jesus, foi dada por Jesus, amém? E aqui ele está dizendo, ei, é a mesma fé, essa fé é preciosa. Sabe, a gente de vez em quando fala aqui na igreja que não existe Espírito Santo trainee, não fala? Que não existe Espírito Santo Júnior, que o mesmo Espírito Santo que habita num grande avivalista, num grande homem de Deus que faz várias coisas, habita em você que é recém-convertido, amém? Não existe Espírito Santo trainee, também não existe fé de segunda categoria, amém? Essa fé salvadora, essa fé salvífica, que alcançou os apóstolos, é essa fé que nos alcança hoje. Ela é dada, ela é concedida por Cristo Jesus. Ele fala, nosso Deus e nosso Salvador. Por quê? Porque esses falsos mestres estavam colocando em xeque a divindade de Jesus. Irmão, se Jesus não é o Senhor, se Jesus não ressuscitou ao terceiro dia, se Jesus não ascendeu aos céus, nós estamos todos perdidos, porque a remissão dos nossos pecados não ocorreu, a redenção não ocorreu. E aqui ele está reafirmando Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. Como nós cantamos aqui, levantamos as nossas mãos e falamos, Cristo, 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 nosso Jesus, nosso Deus, nosso Salvador. Ele é o seu Salvador, irmão, amém? Durante esse louvor, o Espírito Santo falava tanto comigo. Falava tanto comigo, pastor Everton, desse Salvador. Quem seria eu sem esse Salvador? Aonde eu estaria sem esse Salvador? Aonde você estaria sem esse Salvador? Sem esse Jesus, eu não seria nada. Eu estaria fadada ao fracasso, eu estaria completamente perdida. Se não fosse o meu Jesus, se não fosse esse Salvador, que me alcança com essas garras de amor e que me traz para cima todas as vezes que eu preciso de força, que me mantém de pé todos os dias.
Ele fala Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele fala, olha, vocês receberam fé igualmente conosco. Essa fé é dada por Deus, não é mérito nosso, é mérito daquilo que Jesus fez. São os méritos perfeitos de Jesus. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Você que se converteu já deve ter percebido que a gente sempre cumprimenta graça e paz, igreja. Graça e paz, irmão. Da onde eu vim a gente falava, a paz do Senhor, irmão. Amém? Quem está comigo aí da paz do Senhor? Conhece, né? Isso, a paz do Senhor. Graça e paz. Graça e paz, todas as vezes que eles falavam isso, graça e paz, eles relembravam, olha, essa fé que nós recebemos de Jesus, essa fé salvífica, essa fé salvadora, ela é de graça. É porque a graça nos alcançou, é dom, é presente de Deus. E essa paz, ela é o resultado dessa graça. Porque nós recebemos essa fé, porque nós fomos encontrados por essa graça de Deus, nós agora temos paz. O que a Bíblia diz? Que antes nós estávamos em inimizade com Deus, antes nós éramos inimigos de Deus. Mas por causa de Jesus agora nós temos o quê? Paz com Deus. Agora por causa do seu sacrifício nós temos paz com Deus, paz real. Paz que o mundo não pode oferecer, porque a paz do mundo é circunstancial. A paz do mundo depende do cenário. Mas a paz que nós recebemos de Jesus Cristo, como diz em Filipenses o apóstolo Paulo, é a paz que excede entendimento. Eu não estou entendendo nada, mas existe uma paz dentro do meu coração, uma convicção do meu coração que me faz ficar tranquila, porque eu sei quem está cuidando de mim. Eu sei quem cuida da minha vida. Eu sei quem vai me mostrar o próximo passo. Eu sei quem está comigo, porque a graça de Deus me alcançou, e a graça fala de mérito dele e não meu, fala de favor imerecido, Efésios 2:8. Nós recebemos essa graça, e nós vivemos agora em paz com Deus, e ele começa agora a partir do versículo 3. Deus, com seu poder divino, nos concedeu tudo, repita comigo, tudo, de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Deus já nos deu tudo, irmãos. Deus já proveu tudo que nós precisamos para viver uma vida de piedade. Deus já proveu tudo que nós precisamos para viver para a glória dele. Existe um propósito universal a todos nós, que é viver para a glória do Senhor. E ele já nos deu tudo que nós precisamos para viver para a glória dele. Eu gosto de falar, o evangelho, ele não é somente um passaporte para o céu, para a eternidade, mas ele é o poder de Deus que nos capacita a vencer o pecado. Nós não vencemos o pecado na força do nosso próprio braço, das nossas mãos, nós vencemos o pecado pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos faz vencer. E como que a gente se apropria disso, pastora? Pelo conhecimento completo. Fala comigo, conhecimento completo. Daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Irmãos, quem nos chamou para si? Jesus. Como nós nos apropriamos deste poder no pleno conhecimento de Jesus. No pleno conhecimento de quem Jesus é. Nós precisamos, irmãos, orarmos aquilo que Paulo fala em Filipenses 3:10. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcancemos a ressurreição entre os mortos. A gente precisa aprender a orar como o apóstolo Paulo, quando ele fala, olha, eu considero tudo como perda, comparado a conhecer Cristo Jesus, o meu Senhor.
A gente tem orado isso, irmãos? A gente tem buscado isso? A gente cantou durante todo o louvor, Cristo Jesus. Nada além de Ti, Senhor. Nada mais faz sentido, nada mais importa além de Ti. Eu só quero a Ti. Não é isso que a gente cantou? Só quero a Ti, nada mais, nada mais. Nós cantamos dentro do nosso carro, eu quero conhecer Jesus. Com Alessandro Vilas Boas, amém? Quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares, eu quero conhecer Jesus. Essa precisa ser a chama do nosso coração. E sabe, enquanto eu estou pregando para você, essa palavra fala comigo também. Porque às vezes eu me vejo tão hipócrita. Sabe, Val? Às vezes eu olho para mim me apegando a tantas coisas. E quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele falando, olha, eu considero tudo como perda comparado a conhecer Jesus. Isso fala muito forte ao meu coração. Porque isso precisa crescer dentro de mim. Isso precisa aumentar dentro de mim. E aí ele vai falar. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Ele está dizendo aqui, Deus com seu poder divino nos concedeu tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, ou seja, de piedade a Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Repita comigo, grandes e preciosas promessas. O Senhor nos deu grandes e preciosas promessas, queridos. E a gente só pode se apropriar dessas grandes e preciosas promessas, fazendo isso, conhecendo a Cristo, conhecendo a Jesus. Como a gente conhece? A maior revelação que tem. Através da sua palavra. Através da sua palavra nós conhecemos as suas grandes e preciosas promessas. E deixa eu te falar, talvez você fale, ai pastor, eu não tenho promessa nenhuma, porque ninguém chegou na minha vida e falou, eis que te digo, tu vai ser isso ou aquilo. Tu não precisa. Tu não precisa disso. A maior profecia está aqui. A maior revelação está aqui. Aliás, ele está falando, cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas. Cuidado com as grandes revelações. Que as heresias estão exatamente aí. Ai, que agora o Senhor me revelou algo que não revelou para ninguém. Cuidado. O cânon está fechado, amém? A Bíblia está fechada. E eles falam que seja anátema tudo aquilo que for adendo, aquilo que já está escrito. Então, nós precisamos mergulhar nessa palavra para podermos conhecer quem é Cristo. Conhecer quem é o nosso Jesus. Se eu te desse esse microfone para você falar por 10 minutos. 10 minutos. Quem é Jesus? Te faltaria ou te sobraria tempo? Qual é o seu nível de fome, de conhecimento de Jesus, da pessoa de Jesus, de quem Ele é? E sabe, quando Ele fala desse conhecimento pleno, desse conhecimento total, não é simplesmente um conhecimento intelectual, porque tem muita gente que sabe a Bíblia de cabo a rabo, mas ela não tem um encontro ainda com o Senhor, a experiência, o relacionamento com Jesus. A mente está cheia, mas o coração está apagado. O que o Senhor deseja de nós, mente cheia da palavra de Deus e coração fervendo por Ele. Esse é o desejo de Deus para nós. Que à medida que a gente vai igual ali os homens caminhando em Emaús, olha, não ardia o nosso coração enquanto Ele falava da palavra de Deus, enquanto Ele falava das Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus cada dia mais. Nós precisamos conhecer a Cristo e conhecermos as suas promessas, conhecermos aquilo que Ele já prometeu a nós, aquilo que Ele já deu a nós. Isso muda, irmãos, muda a nossa vida. Ainda mais hoje, que uma das falsas
teologias, né, que é a teologia da prosperidade, mas certa heresia da prosperidade, que te faz muitas vezes orar por coisas que Deus nunca te prometeu. Você precisa conhecer as preciosas e grandes promessas para que você ore elas. Você passa a orar segundo as promessas de Deus, e Deus é fiel para cumprir as suas promessas, amém? Ore a partir das promessas de Deus. Ore segundo aquilo que a palavra fala. E para quê, pastora? Ele vai dizer: são elas que permitem, elas quem? As grandes e preciosas promessas. Vocês estão comigo, amém? Amém. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Como assim participar da natureza divina, pastora? Bom, tem outras versões que vão dizer coparticipar, participar junto. Como assim, pastora, participar junto com Deus da natureza dele? Bom, o Senhor, Ele não compartilha conosco os seus atributos como a onisciência, a onipresença, a onipotência. Hoje de manhã eu brincava que se a gente tivesse essas coisas, ia dar ruim, né? Não sei se eu fosse onipresente, onisciente, não ia ser bom, irmão. Não ia prestar. Quais são os atributos que o Senhor compartilha conosco? Os seus atributos morais. Amém? Quais são os atributos morais que o Senhor compartilha conosco? A sua santidade, a justiça, a misericórdia, a bondade. Amém? Para que propósito? Escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Em outras versões vai falar pelas cobiças. Porque eu não sei você, mas eu tenho nessa carne aqui desejos humanos, cobiças, que militam contra o Espírito, que eu preciso fazer morrer todo dia. Amém? E é o conhecimento dessas grandes e preciosas promessas, é o conhecimento de Jesus que me possibilita, que me capacita a vencer esses desejos carnais, esses desejos humanos. Sabe, irmãos, é conhecendo a Jesus, é conhecendo ao Senhor, intencionalmente, sabe, intencionalmente. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós confiamos nele. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós confiamos, mais nós o amamos. E quanto mais nós o amamos, mais ele vai transformando os nossos desejos, mais ele vai mudando os desejos do nosso coração. Amém? Existe uma pesquisa que diz que uma pessoa engajada biblicamente, uma pessoa que lê a Bíblia, tem engajamento em leitura da Bíblia, ela lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. E segundo a pesquisa, isso diminui pelo menos 60% do sentimento de frieza espiritual, do sentimento de distanciamento de Deus, do sentimento de estar distante e não conseguir ouvir a voz de Deus. Eu falava hoje pela manhã que eu atendo pessoas aqui na igreja há muitos anos e muitas eu chego a perguntar: olha, como que é a sua vida devocional? Quantas vezes por semana você consegue pegar a sua Bíblia de verdade assim e ler e orar? Ai, pastor, é tão corrido, é tão difícil. Isso é uma área da minha vida que eu não consigo ser disciplinada, que eu não consigo ser disciplinado. E aí, queridos, a falta de disciplina espiritual, a falta das disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, jejum, a falta dessas coisas bagunça todas as outras áreas da nossa vida. Bagunça a área familiar, bagunça a área financeira, bagunça a área profissional, bagunça tudo. Porque você perde discernimento do Senhor, porque você perde revelação da sua palavra, porque você começa a andar pelos seus próprios caminhos, você começa a andar pela sua visão, você começa a andar pelo seu próprio entendimento. E isso faz com que você se perca.
isso faz com que você construa muitos problemas com as suas próprias mãos na sua vida por falta de discernimento. Sabe, John Piper, ele diz, disciplinas espirituais não são legalismo. Porque muitas pessoas hoje falam, esse negócio de que tem que jejuar, que tem que ler todo dia, que tem que orar todo dia, isso aí é legalismo. Não, queridos. Disciplinas espirituais, hábitos espirituais não são legalismo. E John Piper mesmo, ele fala, olha, separe na sua agenda um momento para você orar. Separe um local e não negocie isso por nada. Não negocie isso por nada, porque isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua história. Não existe, irmão, possibilidade de você ser um homem de oração, uma mulher de oração, que busca o conhecimento na sua palavra e viver em espírito enganoso. O Senhor, Ele vai te conduzir. Ele não vai te colocar numa redoma de vidro onde nada de ruim acontece com você. Não, não, não. Mas quando chegar a tempestade, você tem raiz, você tem fundamento. Qual que é o nosso problema? É que a gente busca intencionalmente, disciplinadamente, a leitura da palavra, a oração, quando a tempestade chega. Quando o vento bate. Quando a provação chega. Porque a aprovação, o vento, de vez em quando vai bater, irmãos, amém? Até nós estarmos com Cristo, até a sua segunda vinda, nós vamos passar pelas provações, e são permissões do Senhor. Permissões do Senhor para nos desenvolver. Hoje, eu falava sobre o testemunho de uma das mulheres que está no curso Enraizadas nas quintas-feiras conosco. Ela falava sobre a poda da jiboia dela. Essa semana eu descobri que jiboia não é só cobra, é planta também. Levei um susto ela. Então, a minha jiboia lá em casa, oi? Como assim? Então, a minha planta... Ah, tá, ok. Tem gente que tem cobra, mas uma jiboia não dá, né? E ela falava, ela estava tão linda, que eu falei, eu não vou podar ela não. Não vou podar. Olha as flores que ela está dando, olha que maravilhosa que ela está, e ela não podou. E ela estava contando testemunho para a gente na quinta-feira, que essa jiboia, essa planta, ela foi ficando doente, e os galhos foram começando a apodrecer, e ela foi começando a ficar feia, até que ela chegou ao ponto de entender, não, eu preciso podar ela. Porque se eu não podar, ela vai adoecer completamente, e ela pode chegar a morrer. E ela estava contando para a gente essa experiência, e a gente estava conversando juntas sobre as podas que o Senhor faz na nossa vida, que são extremamente necessárias. Há uns tempos atrás, a Milena, minha irmã, ela contava sobre uma das aulas dela, falando sobre poda, aonde o pastor falava que, olha, muitas vezes a gente está grandão, nosso galho está grandão, a gente está voando, entendeu? Meu, pastora, fui batizada em dom de línguas. Deus me usou em profecia. Eu estou voando. O Senhor me deu revelação disso, daquilo. E aí eu estou grande. E às vezes o Senhor vem, estou tão lindo, mas eu vou te podar um pouquinho, amém? Que seu irmão do baixo também precisa receber sol, também precisa aparecer, também precisa ganhar um pouco dessa luz. As podas fazem parte da nossa vida e são extremamente funcionais, extremamente necessárias para que a gente continue frutificando, amém? Eu não lembro mais porque eu entrei nisso agora, mas ele está falando aqui sobre nós, pelo poder de Deus, conseguimos vencer o pecado. E no versículo 5 ele vai dizer, diante de tudo isso que eu disse a vocês, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral o conhecimento,
Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a devoção a Deus. Cabe a nós cuidar da nossa maturidade. Eu preciso caminhar, porque senão a gente vai longe aqui, amém? Versículo 8. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos, fala comigo, produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos sermos ramos infrutíferos, amém? O Senhor nos chamou para nós frutificarmos. Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor naquele dia de mãos vazias. A gente precisa buscar esse crescimento diário no Senhor. A gente precisa ser intencional. Intencional. Quando a gente vai recebendo essas virtudes do Senhor, o Senhor vai trabalhando na gente, a gente automaticamente vai se tornando mais útil, mais frutífero. Sabe? Domingo passado eu falava que nós somos forasteiros aqui. Nós não somos daqui. Aqui nós passamos breves e momentâneas tribulações que nos trarão um eterno peso de glória, amém? Nós não somos daqui. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que um soldado, ele não se envolve com os negócios do campo de batalha, porque ele está em uma missão. Nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos em uma missão de salvação, uma missão de resgate. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação, amém? Deixa eu te perguntar, presta atenção em mim. Como que você reage à ideia da perdição eterna, de que tem muita gente caminhando a passos largos para um inferno? Como você reage a isso? Assim que a gente acaba o culto aqui, que a gente acende a luz, a gente dá a graça, a bênção apostólica, acende a luz, toca uma música, o que você faz? Você corre para os seus amigos, seus parças, suas amigas, seus bestes, para conversar com elas? Ou você olha ao redor, poxa, será que tem alguém aqui sozinho, precisando que eu cumprimente, que eu abrace, precisando desenvolver uma amizade aqui dentro? Porque entra e sai e ainda não conheceu ninguém. E precisa desse relacionamento, precisa desse contato, precisa desse meu olhar, precisa desse meu abraço, para continuar recebendo da palavra e essa semente germinar e ela se firmar no Senhor. Isso, irmãos, essa visão de sermos maduros nos leva a isso, a sermos úteis na família de fé, úteis na obra do Senhor. Faz o quê? Faz com que eu tenha atenção, eu tenha um olhar, sabe aonde eu tô percebendo, eu tô ativo. Esses dias aconteceu aqui na igreja, uma pessoa veio aceitar Jesus. E eu não sei como aconteceu, mas eu só vi que uma pessoa que não é líder, que não é pastor, que não está no ministério de boas-vindas, chegar, orar junto com essa pessoa. Depois eu vejo abraçando a pessoa, provavelmente trocando contato. Eu posso estar enganada, mas eu acho que ninguém mandou essa pessoa fazer isso. Sabe o que é isso? O olhar de quem sabe que está aqui em uma missão, propósito. Ninguém precisa chegar e falar assim: ô irmão, vai lá e abraça aquele irmão que está aceitando a Jesus, porque a gente está todo mundo aqui e não conseguiu chegar nenhum nele, não. Ativo. Aqui, ó, tá ligado? Eu vou abraçar, eu vou orar junto, eu vou pegar o contato.
Eu vou entrar em contato. Eu vou perguntar: e aí, irmão, você gostou do culto? Cara, vai ter culto de homens tal dia, vai lá, me procura, senta comigo. O Senhor nos chamou, queridos, para uma grande obra. A palavra diz que os campos estão brancos, amém? Prontos para a colheita. Prontos para a colheita. O que nós estamos fazendo com isso? Ou será que a gente tem se tornado um consumidor aqui dentro? A gente chega, ouve a nossa palavra, reclama que o ar-condicionado está gelado demais. Fala, a palavra foi de 0 a 10, 7. Como diz o pastor Judex, um sommelier de culto. E aí eu vou embora com aquilo que o Senhor falou comigo e é isso aí. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para nós sermos frutíferos, úteis na sua obra. Ei, deixa eu dizer para você, você é útil na obra do Senhor. Ai, pastora, mas eu não tenho nada para oferecer. Tem sim, tenho certeza que tem. Tenho certeza absoluta. Deu ruim. Tenho certeza absoluta que o Senhor colocou em ti habilidades, dons, talentos, que você só precisa começar a ter um olhar de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Vocês estão comigo? Amém? Vamos para o versículo 9. O versículo 9 vai dizer assim, ó: mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem do que foram purificados de seus antigos pecados. Eu apelidei esse versículo de os míopes. Sabe, irmãos, quando a gente não é intencional, sabe, em desenvolver aquilo que o Senhor já colocou em nós. Amém, irmãos? A gente não consegue produzir isso em nós, amém? É o Espírito de Deus, pelo seu poder, que coloca isso em nós, ok? E aí o nosso papel é desenvolver, é crescer nisso que o Senhor já nos deu. Amém? Ou seja, aqui ele está falando que aqueles que não se desenvolvem, ou seja, aqueles que pegam isso e falam: ah, estou salvo, amém, estou nem aí. Que trata a palavra de Deus como algo opcional, as ordens de Deus como sugestão, que é movido pelos seus sentimentos, pelos seus valores. Irmão, essa irmã, que caminha dessa forma: eu faço negócio do jeito que eu quero, eu posto nas minhas redes sociais o que eu quero, eu falo o que eu quero, ninguém manda em mim, ninguém é dono meu. Essa pessoa se esquece dos pecados que foi purificado, e ela está míope, ela está cega, ela não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Ela não tem olhos espirituais, amém? Ela não tem discernimento, ela não consegue ver aquilo que Deus está mostrando. Versículo 10, vai dizer assim: por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente, para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão, porque tem gente... Nós sempre falamos aqui da segurança da salvação, amém? Que nós precisamos ter, amém? Mas existem muitas pessoas que são cristãos nominais, que não receberam uma fé salvadora. Eles não receberam a fé salvífica. Por quê? Porque não tem transformação de vida, continua numa vida de iniquidade, continua numa vida de pecado. Então ele está falando aqui: olha, trabalhem arduamente para mostrar que vocês de fato são do Senhor. E ele vai dizer assim: a sua entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Fique de pé neste lugar, vamos caminhando para finalizar. Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam. Ou seja, irmãos, que não tem nada novo no Evangelho, está tudo escrito. Aquilo que eu falei para vocês, amém? Quando alguém aparece com algo muito novo, quem gosta de coisa nova é o povo da heresia. Cuidado. Sempre lhe lembrarei essas coisas, embora já as saibam. Isso aqui lembra a gente que o Evangelho é recontar, amém?
recontar, recontar, recontar. Nós precisamos ser constantemente relembrados daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor fará. E é apropriado que enquanto eu viver, continue a lembrá-los. Irmão, esse versículo mexeu tanto comigo, mexeu tanto com o meu coração. E é apropriado que enquanto eu viver, eu continue a lembrá-los. Irmãos, isso é o coração de quem entendeu a sua missão. Isso é o coração de quem entendeu o seu propósito. Esse é o Pedro que recebeu da boca de Jesus: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas, então fortifica os teus irmãos. Você ama Jesus, amém? Você ama o Senhor? Eu oro, irmãos, para que nós sejamos essa família de fé, essa igreja, que tem o propósito ardendo, queimando dentro do nosso coração. Que quando a gente canta aqui, nada mais, nada além de ti, eu só quero a ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, eu só quero a ti. Isso arda dentro do nosso coração. Isso arda dentro do nosso coração ao ponto de a gente chegar e falar: Senhor, esse relacionamento é da tua vontade? Não, amém, Senhor, eu estou indo embora, eu estou terminando. Senhor, esse negócio é da tua vontade? Não é, Senhor, mas vai me dar tanto dinheiro, mas amém, eu estou fechando aqui, eu não vou fazer isso. Como que está o seu coração? Seu coração está ardendo pela presença de Deus? Está ardendo por cumprir o seu propósito? Você tem isso dentro do seu coração? De que nada faz sentido neste mundo se você não cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Nós temos um propósito universal que é viver para a glória de Deus, mas Ele tem um propósito específico para cada um de nós. E é nossa responsabilidade mantermos o nosso coração em chamas, ardendo pela presença do Senhor, colocando a lenha no altar. É nossa responsabilidade. Irmãos, é impossível alguém estar queimando por Jesus, queimando pela presença dEle, pelo seu propósito, e ser infrutífero, e ser infértil. É impossível. O Senhor vai abrindo os seus olhos, o Senhor vai colocando amor por almas, amor por vidas. Você não olha mais as pessoas do mesmo jeito. Você passa a odiar mais os seus pecados do que os pecados do seu irmão, da sua irmã. Você passa a olhar para as pessoas da sua volta e pensar: ele precisa de Jesus, ela precisa de Jesus, então eu preciso continuar. Eu preciso abrir a minha boca, eu preciso pregar, eu preciso falar desse Cristo que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, que faz todas as coisas novas. Eu preciso falar desse amor. Pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei dessa vida. Por isso me esforçarei para garantir que vocês se lembrem dessas coisas depois da minha partida. Não se trata dele, se trata da mensagem. Ele logo se vai, mas a mensagem permanece.